Bom dia, os irmãos que estão aqui em nossa igreja, que Deus abençoe a todos. Bom dia àqueles que nos assistem pela internet. Nós estamos começando o culto 10h30, mas graças a Deus hoje nós estamos com tudo funcionando. Na quarta-feira nós tivemos que improvisar o nosso culto de quarta-feira com relação à internet, porque os irmãos não puderam estar aqui, tiveram motivos, para não estar aqui, os irmãos que nos ajudam na gravação, mas esse culto hoje está gravado lá no Facebook, vai estar gravado no YouTube. Nós temos esses dois canais que estão, essas duas plataformas que estão recebendo o nosso culto. Então os irmãos que estão aqui, a gente vai estar apresentando aqueles que estão nos visitando, mas sempre lembrando que nós temos esses cultos já gravados na internet. Então se os irmãos que estão aqui quiserem entrar na internet, participar de algum culto, você pode entrar. Nós temos o canal no YouTube, que é o canal da Primeira Igreja Batista em São José do Embaçaí. Ali nós temos todos os cultos realizados aqui em nossa igreja desde o início da pandemia. A pandemia nos deu um empurrãozinho para essa área da internet, e a gente está usando essa ferramenta para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E ali nós temos ali as inscrições. Os irmãos que estiverem aqui também, se estiverem interessados em se inscrever no canal, pode se inscrever, participar dos cultos ali, é de graça, como tudo que está na internet. E nós temos o Facebook. Então nós jogamos esse link do culto para aquelas pessoas que querem participar do nosso culto, e na tela do nosso computador, do seu computador, vai estar aparecendo como você pode se inscrever. Inscreva-se. E a gente quer agradecer a todos aqueles que têm participado do nosso culto, membros de outras igrejas, pessoas de famílias que pertencem à nossa igreja, que recebem esse culto. Então a gente pode estar enviando esse culto, como missionários, de Deus ali na internet, enviando esse culto para que as pessoas tenham acesso a esse trabalho, a esse culto realizado aqui na casa do Senhor. Nós vamos orar agradecendo a Deus. Senhor nosso Deus, o nosso Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos mais uma vez na tua casa, para louvarmos e bendizermos o teu santo nome. Senhor, toma-nos em tuas mãos, dirige-nos, Senhor, com teu Espírito Santo, para que tudo que fizermos seja para a honra e glória do teu santo nome. Toma-nos em tuas mãos, Senhor, e vê, Senhor, tudo aquilo que precisamos, e que tu possas estar respondendo no nome de Jesus, e que nós possamos, Senhor, estar enviando esse culto para outros parentes, amigos, e eles possam ouvir a tua palavra e aceitarem a Cristo como seu Salvador, e que esse trabalho, Senhor, possa prosperar para a honra e glória do teu santo nome, no nome de Jesus, amém. Nós vamos estar louvando a Deus. Bom ver Paulo e família, estava com saudade deles, graças a Deus estão aqui hoje, e a gente está deixando a igreja muito à vontade para esse momento de pandemia, aqueles que se sentirem mais seguros estarem aqui com a gente. A gente tem a alegria de termos alguns irmãos nos visitando aqui. Nós temos o Hamilton, da Primeira Igreja Batista em São Gonçalo. Obrigado, Hamilton. Hamilton já esteve aqui num culto à noite, ele me confidenciou ali, mas chegou um pouco tarde para o culto. Nosso culto começa às 18h30. Então vocês estão convidados novamente a estarem aqui conosco. E nós temos o André, o pai, e o Rafael, o filho. Rafael muito parecido com o Marlon, não é não? Quando eu vi o Rafael subindo ali, eu falei: o Marlon voltou. O Marlon está em outro estado, é membro da nossa igreja, e muito forte, muito parecido com o Marlon da nossa igreja. Nos deu até saudade do Marlon, nós amamos muito ele. E Deus abençoe André, que Deus abençoe Rafael, sejam muito à vontade aqui com a gente. Nós vamos estar orando no momento de oração por vocês, pela sua esposa, como foi assim pedido. Vamos ficar de pé, vamos louvar ao nosso Deus. O irmão Josias também está aqui, eu fiz menção de todo mundo, só não fiz do irmão Josias, Vamos estar louvando a Deus nesse momento, adorando a Deus através dos louvores. Eu vou ver se também.
Ah, o Loverci, ah, ele chegou agora. Desculpa, irmão Loverci, que Deus abençoe. Irmã Maria está chegando ali também. Temos poucos irmãos na nossa igreja, quase que temos mais visitantes do que irmãos da nossa igreja. Mas nós estamos deixando a igreja muito à vontade, aqueles que se sentirem seguros para vir à igreja, né, estarem adorando aqui com a gente. Nós temos aí um grupo de valentes que tem vindo direto, né, no trabalho da igreja, que é o pessoal do louvor, o pessoal que transmite o culto, mas a gente deixa bem à vontade aí os irmãos que ainda não desejam estar em grupo, né? Mas também queremos anunciar que aqui na nossa igreja há bastante espaço para que você possa estar cultuando com toda a tranquilidade, né? Então, para aqueles que estão nos ouvindo, estejam certos de que se você vier, você vai encontrar um lugar seguro para a adoração. Abra os olhos do meu coração.
passaram o momento de ofertório, e nós queremos agradecer aqueles que têm contribuído no ofertório. Da nossa igreja, através da internet, nós já temos visualizado ali pessoas que têm ofertado para a obra dessa igreja. Você pode fazer isso na conta da nossa igreja ou pelo CNPJ da nossa igreja com Pix. Então você pode estar contribuindo para essa obra com o valor que propor em seu coração. Nós não temos um valor fixo, um valor X, não, é aquilo que você propor em seu coração. Entregar o seu dízimo através dessas duas maneiras. E os irmãos que quiserem entregar seus dízimos, nós temos os gasofilaços aqui, a qualquer momento que os irmãos quiserem fazê-lo. Nós temos na nossa igreja, na coluna de intercessão, a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que ouvem os nossos cultos também pela internet, pastor Eliezer e Cristina, o André que está aqui nos visitando, ele pede pela Adriana, Durvalino e Célia Marins e sua filha Selma, Neuci da Silva Alves, Anderson Silva, Dona Marlene, Marilene também, que tomou um tombo, está com o pezinho dela machucado, vamos orar por ela. O Pedro Francisco Dantas, o Pedro, esposo da Shirley, que está com dores na coluna e está impossibilitado de estar aqui com a gente. O irmão Deusi, a irmã Francisca, a Sarinha, a mãe da Edira, a dona Edmeia, a irmã Rosane com problemas de coluna, o irmão Antônio Miguel, Nazaré, Maria Elita, Thaisa, Carlos Mendes, Isaías, Zaide, Vera Lúcia. Nós temos também a irmã Sônia, que tem estado com febre, e a gente está orando por ela. Queremos também que os irmãos orem pela irmã Sônia. Ela não está bem, ela tem ido ao médico para saber o que tem acontecido com ela, mas ainda não tem informações. Já fez até os exames da Covid para ver se tinha alguma relação com essa enfermidade. Então vamos estar orando pela irmã Sônia. Os médicos, os enfermeiros, a cura para a Covid-19, bairro de São José, Maricá e autoridades. Na quarta-feira nós estávamos falando sobre a Covid-19 e aí os irmãos começaram a pegar no meu pé, porque eu falei que a vacina podia pegar as pessoas e deixar elas contaminadas. Eu inverti, né? E aí começaram a pegar no meu pé logo assim que saíram do culto aqui. Então eu gostaria de retificar, né? Não é a vacina que vai matar ninguém, a vacina vai vir para curar. Eles pegaram no meu pé feio depois de quarta-feira, né? Mas é porque nós enfatizamos a questão do cuidado, né? A gente está chegando muito perto de tomar a vacina para melhorarmos, tá certo? Né? Eu falei que a vacina ia trazer a doença, não é? A vacina está vindo para melhorarmos. Então, se nós estamos tão perto, por que vamos negligenciar agora? Então vamos continuar usando as máscaras, vamos continuar lavando as mãos, tomando cuidado com os alimentos, com a roupa, com a casa, como nós temos feito até agora. Porque já pensou, você pegar a Covid-19 agora e ela vir na forma pior possível? Porque depois de um tempo a gente viu que não há mais grupos de risco. Todos nós somos grupos de risco. Eu posso pegar essa enfermidade e desenvolvê-la de uma forma ruim. Outros podem pegar como uma gripe. Aquele é mais forte do que eu? Não, às vezes foi naquele organismo, aquele vírus encontrou um organismo mais preparado naquele momento. Aí, não, isso daí não vai matar ninguém. Tem gente que fala até que é comunismo, né? Isso daí é a história da mídia. Não é, não. Nós já tivemos pessoas que nós perdemos aqui na igreja, amados irmãos daqui da igreja. Eu já tive parentes, perdi nessa pandemia também com essa enfermidade. Não vamos relaxar.
A vacina está aí, próximo, para nos fazer bem. É como aquele que nada e morre na praia. Então nós vamos morrer na praia agora, né? A vacina já está próxima de chegar até nós. Quando estivermos imunizados, né? Mesmo assim, se as autoridades sanitárias nos aconselharem a tomarmos cuidado, que tomemos cuidado, nunca é de menos. Essa doença não pega o crente. Como é que não pega o crente, irmãos? Isso chega a ser até uma ignorância da nossa parte, quando nós pensamos assim. Pastores têm morrido com essa enfermidade, e tem pastores que pensam também que não vai pegar neles, porque são pastores. Não pode pensar assim. Nós temos que ser prudentes. A palavra de Deus sempre nos orienta a prudência. Vamos continuar prudentes. Eu já peguei e estou imunizado. Ninguém conhece essa doença, nem os médicos conhecem essa doença. Está imunizado nada. Tem gente que pega ali, teve jogador de futebol do Vasco da Gama, né, que pegou essa doença, ficou em quarentena, daqui a pouquinho pegou de novo. Quase 15 dias, 20 dias depois, o Thales do Vasco, aconteceu isso com ele, né? A gente que gosta de futebol, eu sei dessas informações. Pegou um jogador de futebol todo preparado fisicamente, bem alimentado, né? Esportista. Então, por que nós vamos negligenciar? Vamos continuar tomando os cuidados e participando aí da vacinação, aqueles que se sentirem também cômodos para isso também, né? Porque às vezes a gente não se sente à vontade para tomar essa vacina agora, mas vamos nos prevenir, ao menos. Senhor nosso Deus, o nosso Pai, louvado seja o Teu nome. Nesse momento nós queremos colocar esses nomes em Tuas mãos, esses pedidos em Tuas mãos, e que Tu possas estar entrando com providência, curando as enfermidades, restaurando aqueles que estão com alguma dificuldade, que Tu possas estar entrando em suas vidas e abençoando, Senhor, mudando o quadro no qual eles se encontram. Pai, que Tu possas estar entrando com a proteção aos médicos, aos enfermeiros, todos aqueles que trabalham nessa área da saúde. Proteja o Senhor, que eles têm cuidado daqueles que estão sendo infectados, que eles possam, Senhor, estarem nesse momento recebendo a Tua mão sobre ele, a os proteger. Pai, toma esse culto em Tuas mãos, abençoe tudo que continuaremos a fazer na Tua presença, no nome de Jesus, amém. Continuando a louvar ao nosso Deus, nós vamos estar adorando com o cântico Oferta de Amor. Qualquer oferta que nós colocarmos diante do Senhor não é suficiente para Ele. Aquilo que Ele mais quer de nós é a nossa vida. Então ofereça a sua vida ao Senhor. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar.
Podeis assentar, irmãos. Nós vamos estar continuando a nossa mensagem expositiva do livro de Tiago 4, e hoje nós vamos começar a partir do versículo 5. Tiago 4, 5. E a versão que nós estaremos estudando é a Nova Versão Internacional. Vai estar aparecendo para os irmãos aqui na igreja, no nosso data show, para aqueles que estão nos assistindo pela internet, vai estar aparecendo para vocês a versão na qual nós vamos estar refletindo nessa manhã. E por ser uma mensagem expositiva, nós vamos estar lendo o texto versículo por versículo, do 5 ao 11, e assim nós vamos estar meditando em cada versículo em particular. Então nós vamos estar didaticamente acompanhando aquilo que o texto nos ensina. Amém? Então, os irmãos, é difícil eu pregar esse tipo de sermão dessa forma, mas para aquele que quer aprender na palavra de Deus, diretamente daquilo que está escrito no texto bíblico, é maravilhoso. Nós aprendemos muito e nós vemos detalhes desses versículos, ele sendo ensinado de parte a parte. Então nós vamos estar meditando nesse texto a partir do versículo 5. Ou vocês acham que que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes? Tiago aqui, ele está dizendo que a Escritura diz. Quando nós vamos buscar esse texto, melhor dizendo, isso que está escrito aqui, para ter uma referência bíblica, né, com relação ao que Tiago falou que está escrito, não só que eu não encontrei aquilo que está escrito aqui, mas calma, irmãos, o autor bíblico está errado ou está mentindo? Não, eu não falei isso, eu falei que eu não encontrei porque tem um porquê. Quando nós falamos alguma coisa relacionada à Bíblia, com relação ao cânon bíblico, que é a ordem, né, bíblica, aquilo que está inserido dentro da Bíblia, muitas vezes nós podemos citar algo que é bíblico, um comportamento bíblico, sem tê-lo diretamente mencionado na Bíblia. E Tiago faz dessa mesma forma aqui. Na contextualização bíblica, ele diz como as Escrituras dizem, que elas orientam dessa forma, mas não exatamente como ele está dizendo agora, mas que exatamente escrita, mas da forma que deve ser praticada. Estão entendendo muito bem? Ou eu fui muito vago nessa explicação? É uma atitude que nós devemos tomar, ou uma atitude que Deus toma conosco, que é uma característica dele, que a Bíblia em sua totalidade revela essa característica de Deus, ou a característica do relacionamento do homem para com Deus. É uma característica que está revelada pelo tudo ensinado na Bíblia. Então, segundo aquilo tudo que as Escrituras ensinaram, vamos dizer assim, Tiago está falando. É um conceito de como Deus ele se sente com relação ao homem. É um conceito geral, escrito na Bíblia. Uma característica de Deus, como ele se sente com relação ao homem. O Espírito que recebemos de Deus, ele sente emoções de um relacionamento vivido com o homem. O ciúme é o quê? É um sentimento emocional. Ele é colocado na mesma área humana, né, de ciúmes. Aqui colocando essa palavra ciúme. A gente vai ver qual o significado dessa palavra ciúme na questão
de Deus, tá? Às vezes o ser humano, ele tem ciúmes de alguma coisa, mas o ciúme, se você buscar ver o que provoca o ciúme não provoca coisas boas, na realidade. Então, no âmbito humano, o ciúme pode ser até destrutivo. As pessoas, por ciúme, podem matar os seus parceiros. Isso tem acontecido muito, né, em todas as épocas. O ciúme levando aquele que fica com os ciúmes do seu parceiro, do seu esposo, da sua esposa, levarem a matar aquela pessoa. Então isso é algo doentio, é uma emoção que não está relacionada a Deus. Só que o autor coloca essa palavra ciúme num conceito de zelo, zelar pelo seu povo, zelar por aquele que ama. Deus, ele sente dessa forma, o ciúme de Deus é zelo. Então nós podíamos trocar aqui essa palavra por zelo de Deus. Deus, ele queria um povo que se dividisse entre a sua adoração a Ele e a adoração a outros deuses? Não. Ele queria ser o único Deus do seu povo, e Ele não dividia. E Ele sabia que todas as vezes que o povo adorava a outros deuses, colocando outros deuses em seu lugar, isso levava o povo ao quê? À destruição, levava o povo ao sofrimento, levava o povo à escravidão, levava o povo a receber um castigo dele mesmo. Ele queria castigar o seu povo? Claro que não, mas ele precisava castigar o seu povo, e isso vinha por quê? Por causa da desobediência, por causa da atitude do homem para com Deus. E aí tinha que haver a disciplina para que esse povo ele entendesse que ele estava precisando voltar-se para Deus. Então isso trazia sofrimento. Deus queria o seu povo sofrendo? Não, ele zelava para ter o seu povo feliz ao seu lado. Ele quer um povo bem-aventurado, e é sempre assim, ele quer o ser humano bem-aventurado e feliz. Mas para sermos felizes, para fazermos aquilo que realmente vai trazer as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, nós devemos ser fiéis a Deus. E havia infidelidade, e quando havia infidelidade, Deus, ele não admitia isso, e isso traz ciúmes ao coração de Deus, porque Ele quer zelar por aquilo que é seu. Ele nos tem como propriedade particular, a Bíblia fala isso. Você é propriedade particular de Deus, você não pode se dividir, porque Deus também, Ele não vai dividir o amor dele que tem por você. O amor dele vai ser fiel a você. Então aqui Tiago, ele coloca essas três coisas que nós devemos entender nesse texto. Ou vocês acham que é sem razão, que a Escritura diz, é uma característica de Deus nas Escrituras. O Espírito Santo que Ele faz habitar em nós. Quem é o Espírito, melhor dizendo, que faz habitar em nós? É o Espírito Santo de Deus que faz habitar em nós. Em alguns comentários, alguns comentaristas dizem que o Espírito é a disposição do homem. Não. Se nós olharmos direitinho a palavra Espírito, no original dela, ela é direcionada ao Espírito de Deus. E o único Espírito de Deus que a gente tem, é também chamado Espírito de Cristo. Paulo às vezes toma essa forma de falar a respeito do Espírito Santo. O Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, aqui ele pode ser entendido dessa forma. Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, Ele faz habitar esse Espírito em nós, e esse Espírito Santo, Ele zela por nós, e Ele não quer que nós nos dividamos na nossa adoração ou na nossa entrega a Deus. Em segundo lugar, versículo 6,
mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Aqui sim, a gente se chegar no livro de Provérbios, nós temos alguns provérbios que falam isso, do comportamento do homem diante de Deus. Se nós chegarmos com orgulho diante de Deus, nós seremos humilhados. Se aquele que chega orgulhoso na presença de alguém, ele será humilhado depois. O livro de Provérbios fala muito sobre essa questão do orgulho. O orgulho, ele coloca aquela pessoa abaixo daquilo que ela acha que está, e às vezes mais abaixo ainda, né? Tem até uma história que certa vez eu ouvi numa pregação, achei muito interessante, que um homem, ele assumiu o púlpito de uma igreja, e a igreja estava muito cheia, esperando que aquele homem falasse. Aquele homem era um excelente tribuno, excelente orador, pregador da palavra de Deus, e a igreja encheu para ouvi-lo falar. É um erro muito grande quando nós procuramos o homem para que ele possa falar. Nós devemos procurar o instrumento de Deus para ouvir a voz de Deus, e não um homem que fala, né, pelos seus próprios entendimentos ou pela sua capacidade humana, por ser um excelente orador. Muitas vezes o excelente pregador, ele não é um excelente homem que traga aquilo que é instrumento de Deus para o povo, ou melhor dizendo, a palavra de Deus ao povo. Ele vai trazer muitas convicções humanas e concepções humanas daquilo que ele está falando. E aquele homem subiu ao púlpito e começou a pregar, muito orgulhoso e se exaltando. Só que ele mesmo começou a sentir-se humilhado naquele momento. Ele começou a se humilhar, começou a ficar sem graça, porque as pessoas começaram a olhar para o chão, olhar para o lado e conversarem, e não dar atenção àquele pregador. E as pessoas começaram a conversar no templo, e ninguém mais dava atenção àquele pregador que estava pregando. E ele ficou tão envergonhado, e ele desceu de cabeça baixa. E o pastor que era daquela igreja, ele assumiu o púlpito e olhou para aquelas pessoas, e aquele homem pegou e saiu envergonhado e foi embora, nem esperou o final do culto. Aí o pastor assumiu o púlpito e falou: se ele tivesse subido ao púlpito da forma que ele saiu do púlpito, ele seria exaltado. Ele se humilhou na hora que desceu, porque foi humilhado pelo seu orgulho. Mas se ele tivesse subido humilhado diante de Deus, ele estaria exaltado naquele momento, no final da sua pregação. E é assim que nós devemos nos achegarmos a Deus, humildes, para que Ele possa nos exaltar. Logo no início, Tiago fala o seguinte: mas Ele nos concede graça maior. A graça de Deus é maior do que de tudo aquilo que o mundo oferece. Se nós voltarmos, não ao texto no versículo 5, mas se nos voltarmos ao versículo 4 de semana passada, o texto diz assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Muitos vão para o mundo, né, ou começam a agir conforme as coisas do mundo, esperando receber mais daquilo que o mundo oferece. Mas Tiago, ele fala: mas ele nos concede o quê? Graça maior. Nada do que existe no mundo é maior do que existe na graça de Deus. Podemos dizer amém agora? Amém. A graça de Deus é superior a tudo aquilo que está no mundo, e Tiago fala isso. Quando nós nos afastamos da graça de Deus
e achamos que estamos indo para o mundo e, mas hoje eu tenho isso, hoje eu tenho aquilo. Nada daquilo que você possa ter no mundo, que aos olhos do ser humano pode ser algo assim superior, né, na sociedade, diante de Deus e diante de você mesmo, da sua vida, aquilo vai trazer um maior prazer. Na graça de Deus, mesmo que você não alcance as coisas desse mundo, aquilo que é a projeção humana para o que é o sucesso, que às vezes a gente projeta o sucesso aos olhos humanos. O que é o sucesso do homem aos olhos humanos? Não é a mesma realidade de Deus, com certeza. Mas fulano é um sucesso. Será que diante de Deus ele é mesmo? Ele é bem sucedido? Eu acredito que não, que os nossos olhos humanos, eles são muito limitados. A nossa concepção humana é muito limitada. Aquilo que nós vemos como algo muito grande, para Deus é muito pequeno. A sabedoria do mundo e a sabedoria dos homens diante de Deus, o que a Bíblia diz? É loucura. Então, aos olhos de Deus, muitas vezes a gente olha alguma coisa e a gente projeta, não, aquilo dali que está acontecendo com ele é muito bom. Mas será que aos olhos de Deus realmente aquilo tem sido muito bom? Se aquela pessoa não estiver debaixo da vontade de Deus, ele não vai estar recebendo aquilo que a vontade de Deus tem a lhe oferecer. Ela é boa, perfeita e agradável. Mas se ele está vivendo fora da vontade de Deus, distante da graça, com certeza aquilo que ele está recebendo não é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Pode ter tudo, mas não está debaixo da graça de Deus, não tem Jesus. Então a vida dele diante de Deus não é um sucesso. Podemos ter certeza disso. A graça de Deus é maior do que tudo que está no mundo. Aqueles que se submetem à sabedoria divina receberão a graça. Olha o que diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas quando nós nos submetemos à graça de Deus, Ele concede a graça a nós, aos humildes. Então nós temos que chegar submissos diante de Deus. A atitude de oposição de Deus contra os orgulhosos é que Deus se opõe a estes. Quando aquelas pessoas que vão receber uma palavra de Deus em sua vida dizem assim: eu não quero saber. Ele não está fazendo oposição àquele que está falando, não. Às vezes nós nos sentimos, às vezes até constrangidos, né? A gente vai falar do amor de Deus a alguém, ou a gente vai falar da sabedoria de Deus a alguém, contar uma experiência a alguém que nós vivemos, para que aquela pessoa possa receber o nosso testemunho. Aquela pessoa diz: eu não quero saber. Aquela pessoa, ela não está jogando o seu orgulho em cima de nós, não. Ela está jogando o seu orgulho em cima de Deus. Ela está desprezando Deus, não está desprezando o ser humano que está sendo ali naquele momento o instrumento, a ferramenta de Deus para falar ao seu coração. E naquele momento ele está se opondo a Deus e Deus se opondo a ele. Isso é duro de se falar, mas é o que o texto diz. O texto diz: Deus se opõe aos orgulhosos. Isso é algo para que precisa ser dito, para que as pessoas que estejam cheias de orgulho, cheias de soberba, dizendo: eu não preciso de Deus, você está se opondo a Deus.
A verdade é essa. E Deus está se opondo a você também. Porque Ele não gosta de orgulho, Ele não gosta da soberba. Ele joga por terra o orgulho, Ele joga por terra a soberba. Mas a graça é concedida aos humildes, então nós temos que chegar com o coração humildes diante de Deus. Versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Bom, em primeiro lugar, nós devemos sujeitar-nos a Deus, abandonando o quê? O nosso orgulho. Que o tema dessa mensagem, ela é o quê? A submissão a Deus. A única forma de nós nos achegarmos a Deus é de maneira submissa. Submetam-se ou sujeitai-vos a Deus. E em segundo lugar, devemos resistir ao diabo ou resistir a qualquer tentação. O primeiro, ele tem que ser exercido por nós para que o segundo dê certo. O primeiro é o quê? A submissão a Deus. E o segundo é resistir ao diabo. Se você não se submeter a Deus, não dá para resistir ao diabo. Não dá. Tiago está colocando em primeiro lugar a submissão, a sujeição a Deus, para depois você ter condições de enfrentar o diabo, para você ter condição de resistir ao diabo. Ah, mas eu consigo isso. Não consegue, não. A Bíblia, ela não nos dá essa certeza, ela não nos dá essa resposta. Esse texto aqui, ele é claro e objetivo. Tem pessoas que estão enfrentando verdadeiras batalhas contra o diabo em sua casa, em seu trabalho, em sua vida profissional, dentro de si mesmas, estão enfrentando verdadeiras batalhas contra o diabo, estão fadadas a perder quando enfrentam o diabo por si mesmos. Mas agora, quando nós nos sujeitamos a Deus, sabe o que o diabo faz? Ele foge. Ele foge. Ele corre. Corre de mim? Corre de Deus. A gente pode botar esse inimigo para correr da nossa vida, para fugir, para ter medo. Eu me lembro de uma vez, a minha mãe, ela contando uma história para mim, ela virou e falou assim: filho, eu vou te contar uma história de como uma pessoa que é de Deus, como Deus age na vida dessa pessoa. E ela me contou a história de uma pessoa que estava tendo uma possessão demoníaca, e essa pessoa estava ali tomada por aqueles espíritos ou espírito maligno, e duas pessoas subiram no lugar onde ela morava para poder orar, tentar tirar o espírito maligno daquela pessoa, e não conseguiram, e outras pessoas começaram a ir também para a casa daquela pessoa e não conseguiram. Aí o que aconteceu? Num dado momento, aquela pessoa que estava possuída virou e falou assim: agora eu vou ter que ir embora. Assim mesmo que minha mãe falou: agora eu vou ter que ir embora, porque tem alguém que está vindo aí que eu não me dou com ele. Estava vindo uma pessoa de Deus subindo a escada. Ele subindo a escada, aquele ser demoníaco sabia que não podia enfrentá-lo, fugiu antes dele mesmo chegar. Minha mãe me contava isso.
E não era história, porque minha mãe, com certeza, não é porque minha mãe que eu estou a defendendo, não, porque eu nunca vi a minha mãe pregar uma mentira na minha vida, nunca vi. Já viu, Paulo? Mamãe, você imagina a mamãe pregando uma mentira? Não dá nem para imaginar. Mamãe contava essa história, me contou várias vezes. Ela às vezes esquecia, estava velhinha, né? Então voltava a contar a mesma história. E eu nunca me cansava de ouvir essa história. Aquele que se submete a Deus, Deus está com ele. E o diabo não suporta aquele que tem Deus em sua vida. Ele não aguenta. A única forma dele se ver livre da batalha é fugindo. Submetam-se, pois, a Deus. Submissos a Deus, vamos enfrentar o maior inimigo que a gente possa procurar nesse mundo e na eternidade: o diabo. Ele não vai ter poder contra aquele que se submete a Deus. Em oitavo, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. A atitude nossa que nós devemos tomar é nos aproximarmos de Deus. Deve ser a atitude daquele que realmente quer encontrá-lo, se aproximar de Deus. Em nenhuma parte da Bíblia mostra que Deus forçou um relacionamento com o homem, em nenhuma parte da Bíblia. Certa vez uma colega de trabalho minha, ela virou e falou assim: já viu um filme chamado Estigmata? Não sei se algum irmão já viu esse filme. É uma espécie de filme de terror. Ou não, olha, você precisa ver esse filme, porque você que é crente. Eu falei: opa, se eu sou crente, então filme de terror, crente? Achei meio estranho, né? Eu falei: bom, vou procurar saber, como muitas outras coisas que eu acho que os irmãos devem ter recebido, né, de alguém, falado assim: você que é crente, já viu tal? Aí você foi ver para ver se o que tinha lá. E eu falei: vou ver, né? E fui ver o filme. E naquele momento eu comecei a ver que o filme estava meio conturbado, meio confuso. E Deus não é Deus de confusão, já vai começar por aí. As coisas estavam muito confusas. Aquela pessoa que recebia, né, a presença de Deus de uma maneira poderosa na sua vida, era aquela pessoa que estava envolvida com várias coisas que desagradavam a Deus: prostituição, drogas, vícios, uma série de coisas que desagradava a Deus. E aquela pessoa era poderosamente usada por Deus. Eu falei: tá estranho. Aí eu fui forçando a minha vontade de ficar ali, só para poder explicar aquela menina. Teve uma certa hora que, quando o poder de Deus veio na vida daquela mulher, Deus obrigou ela a receber aquele poder. Eu falei: opa, aí desliguei. Eu falei: já tem muita coisa para falar com a minha colega de trabalho. Desliguei a televisão. Em nenhuma parte da Bíblia Deus ele força um relacionamento com o homem. Ele dá a oportunidade do relacionamento. Ele convida o homem a um relacionamento. O convite está aberto a todos. Está aberto àquele que ainda não aceitou a Cristo como Salvador. Está aberto. Ele continua convidando. Tem até uma história, eu sei que muitos já devem ter ouvido essa história aqui, ou alguns que não ouviram vão estar ouvindo agora, né? De que um homem, ele estava sentado em cima do muro, e de um lado era o céu, onde Jesus Cristo estava lá junto com os santos, e do lado de cá o inferno, e o diabo estava ali, né, fazendo as suas confusões. E
todo momento que Jesus ele via a atenção daquele rapaz voltada para o lugar do céu, ele falava assim: vem para cá, vem comigo, eu quero ser seu amigo, eu quero ter comunhão com você, eu quero te ajudar, quero estar perto de você. Aí ele ia, olhava para cima do muro, aí olhava para o inferno, o diabo fazendo as coisas dele lá, bagunça com o pessoal dele lá. Aí ele, várias vezes aconteceu aquela situação, teve uma hora que ele chamou o diabo: o que está acontecendo? Ele falou: o quê? O diabo lá: o quê? Aí ele: olha só, eu olho para lá, Jesus, toda vez que eu olho para lá, Jesus me convida para que eu possa estar lá com Ele, lá junto com Ele, participando da comunhão com Ele. Agora, quando eu olho para cá, você nem me dá confiança. Você não quer que eu vá para ir para o lugar onde você está, não? E ficar com você? Aí, não, claro que não. Esse muro aí é meu. Esse muro aí é meu. Eu não estava preocupado. Quando nós não tomamos uma decisão de nos aproximarmos, nós já estamos longe de Deus. Nós já estamos no império das trevas. Ou nós não tomamos essa decisão. A decisão de se aproximar tem que depender de nós. Eu quero, eu vou. É o filho pródigo que está no mundo, que está longe do Pai, e aí ele: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. E no caminho da volta, o Pai o enxergou de longe, que já estava esperando. Já estava esperando, de longe esperava o filho voltar. E aí ele corre ao encontro do filho, que vê o filho vindo, maltrapilho, cheirando a porcos, porque ele estava apacentando os porcos, comia a comida dos porcos, sem sandálias, roupas rasgadas, humilhado, humilde. Pai, faz-me como um dos seus jornaleiros. Você é meu filho, você é meu filho, você não é um empregado, você é meu filho. O Pai está te esperando para te tratar como o filho. Aproxime-se de Deus. Tiago está falando isso. Nós devemos nos aproximar, nós precisamos buscar a Deus. E limpem as mãos. Isso aqui é uma referência à santificação, porque nós não podemos nos aproximar de Deus e continuarmos com uma vida conturbada também. Nós precisamos buscar a santificação, porque sem ela ninguém verá Deus. É algo que nós devemos buscar também na nossa vida espiritual. O crente, ele precisa buscar a santificação. São os degraus da vida espiritual. Cada vez mais nós vamos ficar diferentes do mundo e parecidos com Cristo na santificação. E a santificação é um processo de todo crente. Versículo 9, nós estamos quase acabando. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troque o riso por lamento e a alegria por tristeza. Aqui nós estamos falando de uma realidade de que aquele que é pecador, ele leva o pecado como celebração, como alegria. Já viu quando você chega no trabalho, você é crente, você chega no trabalho, tem alguém contando alguma coisa que fez que é pecaminosa, mas ele está falando aquilo dali com detalhes, e ele está batendo no peito, sentindo satisfação com aquilo que fez. Ele se alegra com o pecado. Mas quando nós olhamos para a realidade santa de Deus, e nós nos deparamos com a santidade de Deus, e aquilo revela quem nós somos,
e aquela alegria se transforma em tristeza, é isso daqui que Tiago está falando. Entristeçam-se, lamentem e chorem pela realidade que você está vivendo. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós temos que agir dessa forma, olhar para a santidade de Deus e perceber o nosso pecado. Versículo 10: humilham-se diante de Deus. Olha a submissão, né? Aquilo tudo que nós estamos falando, a sujeição e agora a humildade novamente. Humilham-se diante de Deus e Ele os exaltará. Olha como é que é diferente o conceito humano, não é verdade? Eu vou me humilhar? Eu vou me humilhar? Eu vou me submeter? O conceito humano é totalmente diferente ao conceito de Deus. Quem diz que nós temos a razão? Nós mesmos ou a palavra de Deus? Já é uma submissão. Quando nós falamos assim, a palavra de Deus, então eu devo me humilhar, eu devo me submeter, e já é uma submissão. Mas quando você ouve essa palavra, aquela palavra que vai ser falada na internet, o pastor Marcelo falou que às vezes uma palavra, uma frase é aquela que pode salvar uma vida. Pode estar ouvindo isso daí e falar assim: eu ouvi que vou ter que me humilhar? Não quero. Vai estar com um conceito humano dentro do seu coração. Mas a palavra de Deus mostra que quando nós nos chegamos humildes diante dele, somos exaltados por ele. Por ele. E é nele que nós devemos procurar tudo aquilo que precisamos para a nossa vida. Dele. Porque por ele, para ele, foram feitas todas as coisas. A Bíblia diz isso. Versículos 11 e 12. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e o julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo a lei, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Olha, aqui nós estamos falando de algo que várias vezes a gente cai nessa questão. Às vezes a gente se vê falando mal de alguém. Eu já me vi falando mal de alguém algumas vezes. E olha, quando eu pego esse texto, e esse texto ele fala isso que está falando agora, eu me envergonho de mim mesmo. Eu me envergonho. Eu não deveria ter falado, eu não deveria ter julgado. E essa palavra aqui, falar mal, ela no grego original dela, que é katalalel, é falar mal de alguém, degradar, difamar, e principalmente quando a pessoa não está perto para se defender. Aí o juiz e o legislador, quem é? Somos nós. E quem é o único juiz e legislador que existe? O próprio Deus. Então nós não podemos fazer isso. Nós temos que tomar cuidado. Nós temos que nos policiar. Porque quando nós estamos falando mal de outras pessoas, nós achamos que muitas vezes aquilo está nos ajudando a desabafar. Porque às vezes a gente fala mal de alguém para até desabafar. Eu desabafei. Mas a palavra de Deus orienta para que nós não o façamos. Então isso não está fazendo bem ao nosso coração, não. Isso na realidade está fazendo mal ao nosso coração. E isso está desagradando principalmente a Deus. Aquela pessoa não está ali,
não está recebendo a tua palavra, mas Deus está recebendo. E nós estamos falando do início ao fim desse contexto onde nós estamos aprendendo com o Tiago, nosso relacionamento, nosso com quem? Com o nosso irmão, nosso relacionamento com Deus. Então, quando nós estamos falando mal de alguém, é Deus que está recebendo tudo aquilo que está saindo da nossa boca. Então procuramos a não agir dessa forma, para que o nosso relacionamento com Deus não seja um relacionamento desagradável, mas um relacionamento agradável com Ele. Isso agradará a Deus e agradará a nós, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos louvar com mais 2 cânticos. Vamos ficar de pé e logo após nós estaremos encerrando o culto dessa manhã. Te amo, Jesus. Seu sangue
Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Não, não, não há. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Não, não, não há. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Não, não, não há. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Lugar secreto é o lugar onde nós encontramos aquilo que a nossa alma anseia, que é tudo para a nossa alma. É o lugar mais seguro, é o fôlego de vida eterna, de vida nesse mundo, de vida de abundância. Esse lugar secreto é a presença do nosso Deus. Tu és tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és, nos braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Ai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio
pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa celebração em Teu nome. Leva-nos em segurança para os nossos lares, Senhor, e nós possamos fazer como a Tua palavra nos diz, sujeitarmos a Ti, Senhor. Nós possamos sair daqui aprendendo, Senhor, tudo aquilo que foi nos ensinado e aplicarmos, Senhor, em nossas vidas. Abençoe cada família, abençoe cada pessoa que ouviu essa mensagem, que ouvirá essa mensagem, que a Tua palavra, Senhor, possa penetrar em cada coração, no nome de Jesus. Amém.